Olá, no Repórter Ciência de hoje vamos conversar com a professora Eliette Busquelar, coordenadora do Biovasc, Laboratório de Pesquisas Clínicas e Experimentais em Biologia Vascular da UERJ. Confira agora uma reportagem sobre um dos estudos do laboratório, o projeto Obesidade. Trabalhando com uma equipe multidisciplinar, o Biovasc tem a participação de profissionais e alunos de áreas como nutrição, biologia, odontologia e educação física. Um dos estudos do laboratório é o projeto Obesidade. Esse projeto, ele na verdade já é a segunda fase de uma linha de pesquisa. A gente começou estudando em indivíduos sadios o que a insulina e outros hormônios gastrointestinais tinham de relação com a nossa microcirculação na fase cefálica ou pré-ingestiva da digestão. Ou seja, quando a gente enxerga o alimento no momento de se alimentar, a gente já tem algumas secreções que já vão fazer uma antecipação metabólica, preparar o nosso organismo para receber o alimento. Então surgiu a ideia que um defeito ou na secreção de insulina ou na ativação da microcirculação pudesse estar envolvida na fisiopatologia da resistência à insulina e assim já ser um fator de risco, né, para diabetes ou para explicar esses defeitos em indivíduos obesos. E essas secreções, o que a gente estudou foram a insulina, polipeptídeo pancreático, peptídeo C, enfim, foi o objeto de estudo do meu doutorado. A gente viu que houve uma associação do polipeptídeo pancreático com a ativação da microcirculação. A gente passou a estudar isso nos obesos, porque a gente já sabe que na obesidade já tem um defeito na resposta da microcirculação a certos estímulos. No projeto Obesidade, pacientes fazem exames gratuitos e recebem acompanhamento nutricional. Patrícia, de 28 anos, tentou várias dietas e até tomou remédios para emagrecer. Nada deu certo. Descobriu o projeto Obesidade em apenas 2 meses, já mudou todos os seus hábitos alimentares. Tem que mudar, porque não é nem assim estética, assim, comprar uma roupa, beleza. É saúde, né? Eu tava com problemas, tava ficando com a glicose alta, tava ficando com colesterol alto, né? Eu subi uma passarela morrendo, né? Poxa, eu só tenho 28 anos. Então, mais do que assim, a estética mesmo, foi saúde. Os voluntários da pesquisa passam por uma triagem feita em 3 etapas. No primeiro dia, é realizada uma consulta com a nutricionista. Depois, o paciente é encaminhado para fazer exames de sangue e no último dia é feito um exame para verificar a circulação. Após essa bateria de exames, o paciente começa o tratamento. Segundo a nutricionista Caroline Buss, os resultados são bastante positivos. Os pacientes têm emagrecido, né? É muito interessante porque a gente tem a oportunidade de atender muitas vezes as pessoas que não têm qualquer tipo de atendimento, né? Então, assim, ao oferecer consulta nutricional, exames gratuitos, essa parte de assistência, as pessoas muitas vezes não têm, ou têm dificuldade, e aí já muitas vezes direciona também, né? Muitas vezes eles não sabem onde tratar, onde ter um acompanhamento adequado, então a gente encaminhando para o ambulatório da policlínica, que é multidisciplinar, com médicos endocrinologistas, nutricionistas, educadores físicos, aí já se tem um tratamento mais completo. Para participar do projeto, basta ter idade entre 18 e 35 anos e ser obeso, ou seja, ter IMC entre 30 e 40. Se você não sabe como calcular o IMC, aí vai a fórmula: peso dividido pela altura ao quadrado. Se você possui as características, é só agendar a consulta pelo telefone 2334-0703. Professora, como surgiu essa pesquisa multidisciplinar em obesidade? Olha, surgiu pelo seguinte: primeiro, com a constatação aqui no Brasil que o número de pessoas acima do peso está crescendo com uma velocidade assustadora. Nós hoje temos em torno de 50% da população brasileira está acima do peso. Essa foi a primeira coisa. Segunda coisa, a gente sempre trabalhou com pesquisas de doenças cardiovasculares, né? E a obesidade é uma das condições que provoca maior
possibilidade de você ter doenças cardiovasculares, como, por exemplo, infarto, AVC, bom, também câncer e outras coisas. E a terceira razão é que a obesidade, a pessoa obesa é uma pessoa inflamada. Então, todas as outras doenças, no obeso, ela é mais séria, essa condição de doença é mais séria do que numa pessoa com um peso normal. Então, a nossa ideia era o seguinte, que a gente queria desenvolver métodos que nos possibilitassem a avaliação da situação do obeso sob o ponto de vista cardíaco, que não fosse invasiva. Por exemplo, a gente decidiu que era melhor não fazer cateterismo, por exemplo, porque cateterismo é um exame difícil, que demora tempo e que tem um certo risco. Então, a gente tenta no laboratório fazer exames não invasivos que detectem se essa pessoa, ou essa criança, ou esse adolescente tem que tipo de risco para doença cardíaca. Então, a gente tenta fazer manobras, tipo exercício, complemento nutricional, como você falou no caso da castanha do Pará, e dieta, para ver se a gente diminui o risco. Então, a gente tem hoje uma bateria de exames que a gente faz e que dependem apenas de coleta de sangue, quer dizer, a gente não fura o paciente mais do que isso, e a gente detecta que tipo de risco esse paciente tem. Qual é o público que vocês fazem essa pesquisa? Quem que participa A da pesquisa? gente tem crianças a partir de 4 anos, que vêm do UPE, do Hospital Pedro Ernesto. A gente tem adultos jovens, que vêm da Policlínica Piquet Carneiro. A gente tem adolescentes que vêm do NESA e temos idosos que vêm da UNAT. E a gente só atende paciente SUS, quer dizer, é um projeto de pesquisa totalmente voltado para o SUS. Mas agora, a taxa de sucesso de emagrecer um gordo e manter esse gordo magro é extremamente pequena. E eu conversei durante um congresso que eu estive recentemente nos Estados Unidos, que o grande problema, por exemplo, se você é alcoólatra, você pode não beber nunca mais. Se você é usuário de drogas, você pode não usar essas drogas nunca mais. Agora, se você é gordo, você não pode parar de comer para o resto da sua vida. Então, a história é que você precisa comer com moderação, se controlar o tempo todo, é extremamente difícil. São vários projetos, né? A senhora pode citar quais são? Olha, a gente tem projetos em crianças e adolescentes, vendo o efeito do exercício físico na obesidade. Porque a gente acha que crianças e adolescentes, se a gente conseguisse que eles se mexessem mais, talvez a gente não precisasse ter uma dieta tão rigorosa, entende? Então, isso é um projeto. Outro projeto é da gente ter alimentos chamados alimentos funcionais, como, por exemplo, no caso, a castanha do Pará, que a gente tentou. A gente tem projetos também para ver se a complementação ou a reposição hormonal ajuda de alguma maneira as pessoas a perderem peso ou a entrarem na linha. Então, temos projetos na perimenopausa. A gente tem também projetos mostrando que uma refeição rica em gordura, só uma refeição, é suficiente para causar um problema no seu organismo inteiro. Quer dizer, você almoça uma rabada, entendeu? Isso tem consequências para o sistema cardiovascular. O problema é que quando você diz isso para uma pessoa jovem que não tem doença nenhuma, ela acha que aquilo é um exagero. E aqui no Brasil também, repara, as aulas de educação física são ruins, porque são pouco frequentes e, além disso, a cantina escolar é muito ruim, é de muito baixa qualidade. Você não tem nada que preste na maioria das cantinas escolares. Isso em escola pública, em escola particular, em tudo. Você não tem, por exemplo, frutas na hora do recreio. Depois desses exames, as pessoas são encaminhadas para fazer algum tipo de tratamento? Ah, sim. E depois os exames são repetidos. De quanto em quanto tempo, assim, para verificar? Às vezes a cada mês, às vezes de 3 em 3 meses, mas a gente volta a examinar essas mesmas pessoas. A senhora falou que são testes simples, né? A senhora pode citar alguns? Crianças, por exemplo, a gente está desenvolvendo um teste com a saliva. Então, a única coisa que a gente colhe é a saliva da criança. De crianças pré-púberes, quer dizer, antes da puberdade.
a gente olha os capilares do leito periungueal, da cutícula de pacientes. Quer dizer, a gente só coloca uma gotinha de óleo e olha no microscópio como é que esses capilares estão. Isso tem nos dado grandes informações. A outra coisa é que a gente faz uma isquemia, quer dizer, a gente faz uma oclusão no braço e observa o que acontece quando a gente libera essa isquemia. Então, são todos métodos muito simples. E quando a gente colhe sangue, o que a gente faz? A gente dosa não só essas coisas comuns que as pessoas têm hábito de dosar, como colesterol, plaquetas, leucócitos, faz o hemograma, etc., como nós também fazemos a dosagem de marcadores inflamatórios. São citocinas produzidas pelo tecido adiposo, porque o tecido adiposo, principalmente o tecido adiposo que fica na região visceral, ele produz muitos marcadores inflamatórios. Então a gente determina isso para ver como é que esse paciente está se comportando. Vocês fazem essas medições, esses testes, de mês em mês, por exemplo, mas a nutrição do paciente ela é alterada? Nós temos uma equipe de nutricionistas e nós propomos a alteração da dieta desse paciente. E o que acontece é que as pessoas conseguem fazer dieta, digamos, 2, 3 semanas. Agora, é difícil a pessoa conseguir fazer dieta 6 meses, 1 ano, isso é muito difícil. Aí precisa de quê? Um tratamento psicológico? O que pode ajudar para a pessoa mudar de hábito? A gente está tentando agora um tratamento psicológico. Agora, basicamente, o que precisa é que o paciente se motive. Então, por exemplo, quando você conversa com os médicos, eles dizem que uma mulher, quando se separa, ela vai tentar arranjar um novo namorado, ela tem uma motivação extra para emagrecer. Então, isto é uma motivação e geralmente as mulheres emagrecem nessas condições. Então, claramente, a gente está pensando não só num suporte psicológico e psicanalítico, como também de serviço social. E já tem, assim, os primeiros resultados da pesquisa? Muitos! A gente tem publicado muito. A gente começou essa pesquisa seriamente em 2006. Foi a primeira vez que, inclusive, nós pedimos dinheiro para isso, a FINEP, ganhamos. Agora, uma coisa importante na nossa pesquisa é que a gente, em princípio, tem pensado em não medicalizar o paciente. Então, a gente tem tentado ver se a gente consegue mudar o estilo de vida desse paciente. Agora, mudança de estilo de vida, você sabe, é muito difícil. Você dizer para uma pessoa que ela tem que fazer ginástica, é claro que a pessoa sabe disso. A maioria dos obesos sabe que ele tem que diminuir comida, ingesta, e tem que fazer ginástica, aumentar gasto. Agora, o problema é o seguinte, é que essas pessoas não fazem isso. E não fazem não é porque não sabem. Se você sair e perguntar a 10 obesos, eu te garanto que 8, no mínimo, sabem o que ele tem que fazer. O problema é que ele não faz. Mas não é uma questão só de força de vontade, né? É uma coisa mais profunda, né? Eu acho que é uma questão de hábitos, é uma questão de que a maioria das coisas hoje gira em torno de comida. Você come, então, por exemplo, vamos fazer uma festa, o que tem que ter imediatamente? Comida. Que tipo de comida? Comida calórica. Ninguém convida, por exemplo, para você comer uma salada. E é muita carne, né? As pessoas gostam muito de churrasco, pizza. Isso. Tudo em rodízio. E, assim, você pague uma vez e coma 30 vezes, entendeu? Tem refil de não sei o quê, por exemplo, aquelas pipocas. Tudo isso é uma loucura. Um dos quadros de comida mais famosos que existem é o quadro da Santa Ceia, ou da Última Ceia de Cristo com os apóstolos. Se você olhar esse quadro, nos últimos 500 anos, ele foi pintado várias vezes. Teve um artigo publicado numa revista de alta circulação, chamada Scientific American, que é uma revista de divulgação de ciência nos Estados Unidos, que mostra exatamente isso, que a quantidade de comida aumenta. Por que aumenta? Porque as pessoas comem cada vez mais e elas se identificam com isso. Antigamente, os quadros iniciais disso tinham o quê? Um pedaço de pão e um vinho. Agora não, agora tem uma opção de coisas, enfim, é uma ceia, entende? Que não era nada disso. E os hábitos familiares também ajudam ou não a pessoa a entrar na dieta. Por exemplo, se você faz uma cirurgia bariátrica, isso tem que ser uma coisa que a família inteira participa. Porque se a família não participar, a pessoa não consegue. Entende? Além do que, existe toda uma sabotagem a respeito de dieta. Por exemplo,
Se você diz que vai fazer dieta, as pessoas imediatamente te oferecem uma determinada coisa engordante. Ah, mas um só não vai engordar. Bom, aí, entendeu? Aí você desce a ladeira de novo, entende? Tanto é que hoje os médicos, quando você precisa realmente fazer dieta, os médicos te dizem, não avise para ninguém que você está fazendo dieta. Diga que você está ligeiramente indisposta e por causa disso você não vai aceitar comida. Porque se você diz que está de dieta, as pessoas... Não, mas come um pouquinho, que isso, não sei o que. Né? Exatamente. Muito. Tá bom, professora, obrigada pela Nada. participação aqui no Repórter Ciência. Estou às ordens. O Repórter Ciência fica por aqui. E para entrar em contato conosco, o endereço é repórterciência@gmail.com. Até a próxima!